Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da BMZ Advogados. Eu sou o Dr. Guilherme Zayats, especialista em casos de acidente de trabalho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema, tanto sobre os direitos de uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, quanto de um processo de indenização por acidente de trabalho. Então, vem comigo? Então pessoal, acidente de trabalho é todo aquele que a pessoa, o trabalhador sofre quando está em horário de trabalho, em função do empregador, dentro ou fora do estabelecimento da empresa. E o acidente de trabalho, ele pode repercutir de várias maneiras na vida do trabalhador. Claro que todas elas de forma negativa, muitas vezes acidentes mais graves acabam trazendo consequências drásticas para a vida do empregado e consequentemente para a empresa também, porque para ninguém é fácil de superar um acidente de trabalho, tanto para o trabalhador, onde sofre tantos danos, quanto para a empresa, que também acaba recebendo multas, fiscalizações, recebe processos e tem que pagar pesadas indenizações. Então a melhor forma é sempre evitar, sempre buscar formas de minimizar riscos, oferecer treinamentos para os empregados, enfim. Pessoal, então vamos lá. Começando, alguns direitos básicos e essenciais de um empregado, de uma pessoa que sofre, que passa por um acidente de trabalho. Então vamos lá. O primeiro de todos que a empresa deve fazer é realizar a comunicação do acidente de trabalho, que é a famosa abrir a CAT, que é comunicar ao INSS que houve a ocorrência de um acidente de trabalho dentro da empresa. É direito do empregado ter a abertura da CAT, e neste caso a empresa pode fazer o médico do trabalho ou mesmo o trabalhador. Então todos esses polos envolvidos têm direito a abrir a CAT. Muitas vezes quem faz é o médico do trabalho da empresa, medicina do trabalho, ou o RH. Mas é bom lembrar a todos que mesmo o empregado também pode fazer a abertura da CAT. Tá? Então é um direito essencial. Falado disso, um segundo ponto, um segundo direito, digamos assim, que vem depois da CAT, do trabalhador acidentado, caso ele tenha que se afastar por mais de 15 dias do trabalho, ele terá direito ao auxílio doença por acidente de trabalho, que é aquele que ele vai receber enquanto estiver se recuperando daquela doença ou daquelas lesões que sofreu em decorrência do acidente. Esse trabalhador, além do auxílio doença, ele também terá direito, a depender da gravidade das lesões, da gravidade do acidente, se ele não puder mais voltar a trabalhar, ele terá direito a receber uma aposentadoria por invalidez do INSS, certo? Então esses são dois princípios básicos de um trabalhador que sofre acidente de trabalho. Também ainda falando dentro desta área de benefícios, a gente tem o auxílio acidente, que é para aquela pessoa que sofreu acidente de trabalho, se afastou pelo INSS, se recuperou e agora vai voltar a trabalhar, mas ele volta a trabalhar com algum tipo de sequela, com alguma dificuldade. Então ele terá direito ao auxílio acidente, que é um benefício pago de caráter indenizatório pelo INSS. Ele poderá voltar a trabalhar e ainda assim continuar recebendo esse benefício indenizatório, o auxílio acidente. Então é uma ajuda de custo, é como se fosse uma indenização, visa complementar a renda do trabalhador por aquela perda que ele teve na capacidade de trabalho, muitas vezes a perda de membros, a amputação de dedo. Então visa complementar, recompensar aquela perda que o empregado teve no acidente. Isso na seara do INSS, mas lembrando também que dependendo da apuração de culpa da empresa, ou seja, se ficar comprovado que a empresa não forneceu um treinamento adequado para aquele funcionário, não forneceu EPIs, não disponibilizou um técnico de segurança do trabalho, não realizou a manutenção correta da máquina, não ofereceu procedimento de integração, de treinamento, todos aqueles processos que envolvem no sentido de conscientizar, de alertar todos os perigos para o trabalhador. Se pela empresa, porventura, tem a falta de qualquer um dessas obrigações,
né, de fornecer um ambiente de trabalho seguro, e esse acidente tenha ocorrido por negligência da empresa, além de todos esses benefícios do INSS, o trabalhador também terá direito a uma indenização da empresa. E aí envolve várias áreas. Então, a primeira delas, quando esse trabalhador se afasta por esse acidente de trabalho, além do benefício do INSS, se o acidente aconteceu por negligência da empresa, o trabalhador também terá direito ao recebimento do salário da empresa, ou seja, ele pode acumular tanto o benefício do INSS quanto o salário da empresa. E também há casos em que o trabalhador fica com sequelas e tem uma redução da capacidade de trabalho, ou seja, antes do acidente, a capacidade de trabalhar dessa pessoa era 100%, e agora, depois do acidente, está em 70% ou 60%, por exemplo. Essa porcentagem residual, essa porcentagem que ele perde por não poder mais trabalhar da mesma forma, a empresa também é obrigada a pagar em forma de pensão, de forma vitalícia, ou muitas vezes uma condenação paga de uma só vez. Então, isso vai ser levado em consideração a idade do trabalhador, né, as características físicas, a capacidade de trabalho, mas muitas vezes esse pensionamento, essa pensão mensal paga pela empresa, quando o juiz arbitra para ser paga de uma só vez, é muito comum passar de 100, de 200, de 300 mil, inclusive se é um trabalhador mais jovem, pois essa pensão ela é medida pela idade que o trabalhador tem nesse acidente e mais a sobrevida dele, de quantos anos ele ainda tem de vida, conforme a expectativa de vida da tabela IBGE. Então, vocês imaginam, às vezes, um trabalhador de 30 anos, que a expectativa de vida dele é homem, 76 anos e meio, então ele terá aí uma pensão de 46 anos e meio, e muitas vezes os juízes acabam condenando as empresas a pagar de parcela única, ou seja, é feita uma conta de tudo que vai dar até o trabalhador completar essa idade, multiplicado ali pelo percentual da perda, dessa redução, dessa porcentagem que ele perdeu da capacidade de trabalhar, e a empresa é condenada a pagar isso tudo de uma vez só. Então, às vezes, o trabalhador, por causa desse direito, acaba recebendo 300, 400, 1 milhão de indenização. Então, é muito comum. Também o trabalhador terá direito a receber indenização por dano moral, por todo o sofrimento, todo o abalo psicológico que ele passa por um acidente de trabalho. É muito desagradável uma pessoa se machucar, sofrer, ter que passar por intervenções cirúrgicas. Então, tudo isso causa um abalo emocional na pessoa, no empregado, que terá de enfrentar todos esses desafios. Então, sim, também terá direito a danos morais, que podem variar de 5, 10 até 100 mil reais, até mais do que isso. Tudo vai depender da gravidade desse acidente de trabalho. E também esse empregado terá direito a a indenização por danos estéticos, que consiste em um pagamento de uma indenização por todas as cicatrizes, por todas as perdas de membros, enfim, qualquer prejuízo estético que ele tenha com aquele acidente de trabalho, às vezes uma cicatriz, a perda de um dedo, a perda de um membro, né, em maior proporção. Então, ele vai ter direito também a uma indenização por danos estéticos, por aquele acidente de trabalho interferir na aparência desse trabalhador. Então, ele terá direito também a esse tipo de indenização. É muito comum também algumas empresas não fornecerem o tratamento médico, o tratamento fisioterápico adequado. Então, caso o trabalhador tenha que custear esse tratamento em decorrência do acidente de trabalho, ele vai ter direito a pleitear um reembolso de tudo que foi gasto junto à empresa. Então, esse é um direito básico dele. Se a pessoa sofreu um acidente trabalhando, a culpa é da empresa, a empresa é responsável por todo o tratamento médico que esse trabalhador necessite. Ainda existem alguns casos um pouco mais complicados, um pouco mais graves, que é com amputação de membro, por exemplo, amputação de um braço, amputação de uma perna. Neste caso, além de todo o tratamento médico, esse trabalhador também terá direito a cobrar da empresa que a empresa custeie próteses, porque antes daquele acidente
ele era uma pessoa perfeita, em plenas condições físicas. Então, após o acidente de trabalho, caso seja comprovada a negligência, a culpa da empresa, nada mais justo do que a mesma deixar ele o mais próximo possível de como ele era antes do acidente de trabalho. E, portanto, esse empregado também terá direito a pleitear, a cobrar as próteses da empresa. E hoje a gente tem próteses tecnológicas. Hoje uma prótese de um membro, de um braço, passa de R$500 mil, pois essas próteses elas são projetadas para devolver todos os movimentos possíveis para essa pessoa, para que essa pessoa volte a ter uma vida mais normal possível, tanto a vida pessoal dela, para ela poder ter acesso a lazer, enfim, coisas básicas do cotidiano, assim como voltar a ter uma vida normal no trabalho. Então essas próteses acabam pesando muito aí para o caixa da empresa, mas é um direito essencial, é um direito que todo trabalhador tem caso haja perda de membros nesse acidente. E também cadeira de rodas, enfim, todo esse tipo de tratamento. E lembrando também que esse empregado, ele quando ganha alta do INSS, se ele porventura volta a trabalhar, seja um acidente de trabalho um pouco mais leve, ele possa voltar a trabalhar, ele terá direito à estabilidade de emprego durante 12 meses a partir do momento que ele ganha a alta do INSS. Então ele voltou a trabalhar, ele tem 12 meses de estabilidade, que o INSS, que a empresa não pode dispensá-lo. E caso dispense, caso mande embora, terá que indenizar esses meses restantes para complementar os 12 meses da estabilidade. Também uma dúvida muito frequente dos clientes que procuram aqui o escritório é quanto tempo essa pessoa tem para entrar com esse processo de acidente de trabalho contra a empresa. E o que eu digo para as pessoas é que depende, mas muitas vezes esses processos são quase que imprescritíveis, pois veja só, se esse trabalhador continua na empresa, ele terá direito a essa prescrição, ele terá direito a entrar com essa indenização, se ele continua na empresa, até 5 anos após o acidente, ou 5 anos da data da ciência inequívoca das lesões. Guardem esse termo, pessoal, porque logo eu vou explicar melhor para vocês o que significa a ciência inequívoca das lesões. Então, pessoal, basicamente, 5 anos a partir do momento que ele do acidente, ou 5 anos a partir do momento que ele ganha alta do INSS, ou 5 anos a partir da data da ciência inequívoca das lesões. Isso se ele continua na empresa. Se ele sai da empresa, basicamente é 2 anos a partir da interrupção ali do contrato de trabalho. Mas, pessoal, aí é que mora o grande pulo do gato, né? A grande proteção para esses trabalhadores. Pois vejam só, a lei, os juízes, os desembargadores entendem que esse trabalhador, enquanto acidentado, ele deve ser protegido. Muitas vezes ele desenvolve uma doença dentro da empresa e só vai notar que adquiriu isso 5, 10 anos depois de ter saído dessa empresa, quando os sintomas dessa doença aparecem. Também vale para algum tipo de acidente, como a perda de dedos, perda de membros, enfim, que a pessoa não tenha ciência que aquilo está causando um dano naquela capacidade de trabalho dela. E muitas vezes ela não vai até o INSS buscar um auxílio acidente, buscar uma aposentadoria por invalidez. Mas vejam só, pessoal, como que funciona esse direito, essa prescrição. Até quando que esse trabalhador pode entrar com essa ação cobrando a empresa. Ocorre muitas vezes de que, eu vou dar um exemplo mais fácil de vocês entenderem. Ocorre muitas vezes de um trabalhador perder o dedo, se afastar pelo INSS, receber ali 2 ou 3 meses de auxílio doença e voltar a trabalhar. Nisso ele volta a trabalhar, volta para a empresa, se passam aí 3, 4, 5, 10 anos do acidente e ele fica sabendo que tem direito a um benefício do INSS chamado auxílio acidente. Quando ele vai fazer esse processo de auxílio acidente, caso ele passe na perícia, mesmo que seja 10 anos depois do acidente, e ele consiga receber esse auxílio acidente, no momento desse processo de auxílio acidente, quando ele faz uma perícia ali, e o perito diz que ele tem uma sequela que reduz a capacidade de trabalho dele, é aí que ele está tendo a ciência
de todas as extensões dos danos daquele acidente de trabalho. Então aí ele está tendo a ciência inequívoca das suas lesões. E é aí que começa o prazo para ele poder entrar com um processo de indenização contra a empresa. Então às vezes se passaram 10, se passaram 20 anos do acidente e esse trabalhador ele ainda é portador do direito de entrar com essa indenização contra a empresa. Então todo e qualquer caso de indenização de acidente de trabalho tem que ser realizada uma análise detalhada para saber se ainda tem direito ou não a ingressar com essa ação contra a empresa. Mas esses prazos eles tendem a se alongar por muitos anos, justamente por isso, porque o trabalhador não teve a ciência inequívoca das lesões e a empresa também não teve um processo, não teve uma conduta para prevenir que ocorra de prevenção desse tipo de situação. Então às vezes passa 20 anos e o empregado ainda consegue cobrar todos os seus direitos da empresa. Então pessoal, se você é um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou conhece alguém que tenha sofrido um acidente de trabalho, envia para ele esse vídeo para ele ter ciência desses direitos. Então só voltando a recapitular e resumindo todos os direitos. A pessoa que sofre um acidente de trabalho, ela tem direito a CAT, ela tem direito a benefícios do INSS como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Também terá direito à indenização da empresa como indenização por dano moral, dano estético, pensão civil vitalícia, tratamentos médicos, tratamento protético, que é o uso de próteses, e tudo e qualquer outro dano a mais que ela tenha por decorrência desse acidente de trabalho. Pessoal, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Caso fique alguma, ou se você queira dar uma sugestão de vídeo, de alguma curiosidade que você tenha sobre o acidente de trabalho, deixa nos comentários que eu ou a minha equipe vai gravar para responder, para tirar essa dúvida sua. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações e até o próximo vídeo.